Fala meus amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio. Quem quer ver cerâmica? Nesse episódio eu vou trazer para vocês mais uma forma de construir uma caneca linda, exclusiva, com a técnica de placa. E diferente do outro vídeo que vocês me acompanharam na produção de uma caneca com a técnica de placa, hoje eu quero trazer vocês algumas opções de moldes. É o vaso que a gente encontra muito facilmente em qualquer olaria, na estrada sempre tem, ou algumas lojas de plantas, você certamente já viu, ou tem aí na sua casa, porque aqui a gente tem uma peça biscoitada, queimada até 1000 graus, e essa aqui é uma argila local, daqui da região de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu trouxe 3 opções para poder a gente visualizar as possibilidades, mas eu tô aqui muito tendencioso, não sei, tô aqui analisando quais que são mais a minha cara, mais a cara do meu trabalho, e essas formas meio redondas aqui, né, em canecas não é muito o que eu geralmente trabalho, então eu tô muito tendencioso a usar esse modelo, que é um vaso cônico. Ao invés de eu usar o fundo dele para criar realmente o fundo, eu vou usar a boca dele para criar o fundo. E aí a minha caneca vai ter a base mais larga e a boca mais fina. Eu já estou aqui com um pacote de argila que eu vou usar para separar as bolinhas para criar as placas. Falta só meu tapetinho, que eu já peguei ele aqui. Tudo começa com a sova, vocês já conhecem esse processo, então eu vou agilizar isso aqui para poder eu ter as minhas bolinhas já separadas para se tornarem placas. Diferente do torno que a gente costuma sovar a massa com o tamanho da bolinha que a gente já vai tornear, para poder fazer essa caneca de placa eu gosto de pegar um monte maior e eu divido ele em 2 metades, que já vão me facilitar. Essa é uma dica também para poder facilitar a produção e agilizar todos os processos. Então eu já tenho aqui. Isso aqui são 2 canecas. Então eu já tenho essas 2 partes. E aí eu abro a placa. Aqui eu gosto de usar a técnica que eu aprendi na construção de vasos Onji com o Hayun Sur, que é um coreano. E ele ensinou a como abrir uma placa de maneira mais prática. É basicamente você jogar esse pedaço de argila, e ela, quando apoia na bancada, ela se estica, e aí depois você joga daqui para cá, ela vem se esticando. Então é basicamente isso, ó. Eu jogo daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Ó, e a placa vai abrindo e depois eu finalizo ela no rolo, o que facilita muito, muito, muito a vida. Se você quiser ainda dar uma ajeitada nas pontas, você pode fazer isso para que fique mais uniforme. Você pode também fazer essa abertura assim, ó, e batendo nela e esticando ela, que ela vai abrindo também. Agora que eu tenho aqui 2 tiras que se tornarão 2 canecas, e aqui eu não estou contando ainda a base da caneca, que eu vou abrir uma outra placa para fazer esse disco que vai ser o fundo, tá? Então o processo normal de abertura de placas, eu vou para a mesa, vou abrir minha placa,
e já vou adiantar para vocês essa parte que vocês já conhecem. Agora que a placa já está aberta, eu deixo secando um pouquinho para que ela dê uma enrijecida. Ela já está bem seca, né? O aspecto dela não é de umidade. Ela é uma placa que está maleável, mas é uma placa ainda que precisa perder a umidade para que eu possa manipular sem que ela esteja dura para quebrar, nem mole o suficiente para ficar caindo toda a molenga. Enquanto essas duas placas secam aqui, eu vou abrindo outras placas. E uma curiosidade, né, que acaba sendo uma dica para quem trabalha com placa ou deseja fazer alguma peça, caneca, prato, qualquer coisa com placa, com relação à maleabilidade da placa, é interessante que a gente deixe a placa descansar um pouco, guarda essa ansiedade aí de construir essa peça, vai fazendo novas placas e aí você cria uma sequência de produção. Exemplo, eu abri essas duas placas, eu vou abrir mais duas. E aí daqui a pouco eu vou sovar mais duas. Enquanto eu estou modelando as duas primeiras, as outras duas do meio já estão secando e as últimas que eu estou sovando para abrir já vão entrando uma na escala da outra. Não inventa a ideia de querer fazer muitas placas sem que você faça a proteção delas, né, com algum plástico, alguma coisa para que ela não seque demais. Às vezes algumas pessoas abrem no dia anterior as placas, vão trabalhar no dia seguinte, mas aí você precisa entender o quanto você vai conseguir controlar esse ambiente para que você não perca a sua placa. Tá show? Então aqui na mesa eu vou começar a construção das placas. Eu fiz esse molde de papel de maneira bem simples. Eu peguei argila, colei em volta do meu vaso, que é o meu molde, e aí depois eu fiz uma linha reta, cortei, abri depois a placa, que eu modelei ela de maneira irregular mesmo, e aí eu tirei o meu molde, como vocês puderam ver nessas imagens. Super simples, super prático. Então se você tem um molde que tem alguma curvatura, para você não ter que ficar medindo e esquadrando isso, que é muito mais difícil, você pode aplicar a massa em volta do seu molde, fazer um corte nela e aí você já vai ter o seu desenho, né, que é a sua referência para o corte. Então aqui eu vou usar um tapete que vocês já estão acostumados. Vou pegar minha primeira placa, ela já está um pouquinho mais dura, tá? Ela está num ponto bem bacana, mas eu não posso dar mole agora aqui, senão eu perco essa placa. Eu vou fazer o corte. Ó, para vocês perceberem que a placa, ela tá bem firme, ó. Ó, eu seguro no meio, tá vendo como ela já tá firme? Eu consigo modelar a placa, tá vendo, ó? De maneira mais precisa quando ela tá mais firme, ó. Tá vendo? Essa argila aqui eu vou voltar pro pacote, vou dar uma hidratada nela, ela vai amolecer para usar de novo. Então aqui, com a minha placa, eu vou começar a modelar a minha peça. Eu vou usar um torno de mesa, esse aqui o meu pai fez para mim, que ele vai me auxiliar aqui a eu centralizar, enfim, fazer toda essa montagem. Ó, apoio a placa no meu molde.
comprimindo aqui, ó, para que ela comece a ter esse desenho que eu espero do meu molde. Ó, venho aqui fazendo com que ela fixe na base. Quando ela encontra de frente, deixa eu dar uma amassadinha aqui nesse. Quando a placa encontra de frente com a outra parte, né, as duas pontas se encontram, eu faço uma linha na diagonal. Ao invés de fazer uma linha reta, eu faço uma linha na diagonal. Então aqui, ó, a gente cria um vinco. A gente cria um vinco para quando uma, ó, tá vendo? Uma entra na outra, ó. Na outra, que facilita a união delas. Uma espátula. Eu agora vou alisando toda essa placa de baixo para cima, para que ela tome a forma do meu molde. Agora eu vou usar aqui fora só para poder eu seguir a guia para ver se está centralizado. Então vamos lá. Ó, eu venho aqui agora com a minha mão abraçando a placa, eu vou comprimindo ambos os lados, porque a borda aqui ainda está um pouquinho frouxa. Então, ó, eu venho comprimindo aqui para que a massa vá se compactando uma na outra e ela fique mais justa no meu molde. Aí eu volto aqui o meu disco. Então agora eu vou tirar a minha argila, que vira um cilindro, do molde. Vou apoiar do lado de fora. Como ela já está mais firme, foi muito mais fácil de eu remover esse novo cilindro do molde. É legal você ter algum apoio para você colocar cada uma das novas canecas que a gente está criando aqui, tá? Então eu vou tirar esse disco grande, vou colocar um menor aqui. Eu vou deixar esse primeiro cilindro aguardando agora a próxima fase. A nossa segunda placa já está modelada. Eu vou tirá-la agora do nosso molde com cuidado. E vou apoiar no nosso suporte aqui. Então temos aqui o nosso segundo exemplar de caneca, nosso segundo cilindro. E é interessante a gente entender o seguinte, ó, a base do molde precisa estar encaixada, porque às vezes o ângulo do papel que você cortou, ele tá tipo abrindo. Então é importante você dar uma ajeitada aqui nessa parte de baixo da peça.
depois de finalizada todos os cilindros, aqui a gente está fazendo 4 unidades de canecas. A gente volta para o primeiro que a gente fechou. E a gente agora vai tirar a linha que fica interna nele. Porque a gente removeu a linha que delimita a junta por fora. E por dentro a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou pegar essa ferramentinha que ela tem um bracinho um pouquinho maior. E eu vou lá, ó, unindo essa junta. Show! Então, a primeira já foi, vamos para próximas. Uma dica importante, agora que eu vou fazer o corte do fundo da minha peça, que é a base da nossa caneca, se adicionar a alça, ou um copo, se a gente parar aqui no fundo, beleza? Dica de ouro, nunca, em hipótese nenhuma, vocês, para poder agilizar o processo, façam o corte baseado no diâmetro dessa peça que a gente está usando como molde. Se eu apoio esse vasinho aqui e eu faço o corte do disco, e aí depois eu coloco aqui para poder adicionar, eu vou ter um disco menor. Presta atenção, vou ter um disco menor do que o fundo da minha peça. Que a gente adicionou aqui fora dessa parede do nosso molde, a espessura da placa de 0,5 centímetro para um lado e 0,5 centímetro para o outro. Né? Então toda a circunferência a gente vai ter essa diferença de 0,5 centímetros. Quando a gente aumenta 0,5 para um lado e 0,5 para o outro, a gente já não tem o mesmo tamanho desse diâmetro. Tá? É importante. Vou pegar aqui a minha primeira placa, que é a placa mais rígida que eu tenho. Peraí, deixa eu tirar aqui. E eu faço um corte agora aqui. Aproveitar esse disco rodando, ó. Eu venho aqui. Abriu muito. Just where it was needed. Cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces may change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. They'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how we felt.
os cilindros aqui já estão com as suas bases. Bacana. Agora a gente vai fazer a parte mais legal da modelagem por placa. Esse equipamento aqui é um equipamento que meu pai fez para mim. Ele é um cortador. Ele tem aqui um aro, um arame. E ele é regulado aqui na altura também. Eu pego uma chavezinha, eu aumento e diminuo a altura dele. Acredito que para essa peça aqui, eu vou medir aqui a altura. Eu vou colocar internamente aqui, ó, que ele já vai dar uma primeira marcação e eu venho muito bom e muito prático. Eu gosto muito dessa ferramenta. Tem gente pedindo dela. Eu já falei com meu pai está produzindo mais. As nossas ferramentas são ferramentas muito eficientes e elas são rústicas, né? Como essa basezinha aqui. Então meu pai está buscando esses componentes para poder montar essa ferramenta para ficar parecida com essa daqui, né? Então vamos lá. A boca da nossa caneca já foi cortada. Ela tá muito legal. E ele corta certinho, rente à marcação que a gente fez. Existe a possibilidade também da gente fazer isso através de uma faquinha. Aí é bom ter ai meu Deus, fugiu o nome agora. Esse torninho de mesa, pode ser aqueles de festa, de topo de bolo, de confeiteiro. E aí você vem aqui, ó, posiciona a sua mão bem paradinho, você vem marcando ela. E aí você faz também, mas obviamente esse equipamento ele é muito mais prático. E ele realmente é eficiente aqui na solução da nossa vida de ceramista. Preciso e eficiente. Eu vou ajustar a borda daqui a pouco, a base, e a gente já vai finalizar esse vídeo. Mais uma vez vocês aprenderam aí comigo como fazer uma caneca com a técnica de placa. As canecas do último vídeo eu já queimei, já estão biscoitadas. Mais um cilindro bem cortado, certinho, ó. Todos bacana. Agora eu vou dar acabamento nessa borda. Eu tenho aqui essa... é uma borrachinha, molinha. Tá vendo, ó? Ó, muito prático, rápido e eficiente. Vamos para a próxima.
Então esse vídeo é isso, bem simples, como fazer um cilindro, uma caneca, um copo com a técnica de placa usando moldes que você tem aí na sua casa como um vasinho de plantas de vários formatos para que você possa encontrar uma identidade para suas peças, enfim, prático, rápido e super simples de fazer. Uma caneca de cerâmica com um molde de vaso de plantas exclusivo para você. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, seu joinha e não se esqueça de compartilhar, de comentar para eu saber o que você está achando. Poderia ter adicionado uma alça aqui para a gente concluir de fato uma caneca, mas basicamente todo cilindro pode ser transformado em uma caneca e você fique livre para criar a sua alça preferida, a alça que você mais se identifica. E se vocês quiserem também que eu faça um vídeo somente sobre alças, dando alguns insights para vocês de como eu crio as minhas alças, escreve aqui nesse vídeo aqui também que eu vou preparar para vocês um vídeo sobre alças exclusivo. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!